Tem que cantar. Cantando. Cantando. Quero ouvir.
De novo, todo mundo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma, todo mundo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Que venha 2024. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ei. Hare
Acertou.
Podem se recompor e sentar. Faz um favor, só põe aqui no chão mesmo. Encaixa ali para mim, pô. Tem como ali? Eu nem sei o que é outro. Aqui? Não tem, não? Não tem um cavalo ali? Tirar? Pode tirar esse aí? Não? Chegou vindo, tem outro lugar para encaixar isso? Tem aqui. Tem ali da ligadura. Tem aqui, ó. Vê se chega lá, senão eu ando. Eu posso ir mais para cá. Chega. Chegou. Valeu. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Teve um pessoal que já estava aqui de manhã, a gente já teve uma programação. Quem chegou depois, mais uma vez, bem-vindos, né? Espero que vocês encontrem tudo que vocês estão procurando para um Réveillon tranquilo. Vocês viram como foi tranquilo, né? Bem pacífico, né? Mas essa alegria toda é sinal de que a mente ficou calma, né? Mas assim, hoje de manhã já tivemos um evento muito interessante. Precisava alguém ligar ali, né? A televisão para poder... Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar, né? Aonde? Tem que deixar lá? Então fica à vontade. Tem que ser que entende do assunto. Quem está visitando pela primeira vez aqui o Ashram Vrajabhumi? É uma turma, né? Mais alguém aqui do lado de cá? Também? Ali? Esses eventos como Carnaval, Réveillon, aqui em Vrajabhumi é sempre muito especial. E muitas pessoas que nos conheceram nessas ocasiões, porque além de ser um feriado longo, né? Quer dizer, dá para conhecer um pouco mais da nossa cultura, ter oportunidade de participar de vários eventos, às vezes um final de semana, muito pouco tempo, né? Deixa eu ver se está funcionando. Olha que funciona mesmo. Então, é uma oportunidade muito legal. Bom, nós hoje, pela manhã, nós falamos da importância da boa associação. O famoso diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, ou diga-me quem whatsappeia, que eu te direi quem és, né? Diga-me qual site visitas, que eu te direi quem és. O que mais? Diga-me qual TikTok, sei lá o quê, né? Porque realmente nós somos influenciados mesmo, né? Como a gente viu agora, né? Todo mundo foi influenciado aí pela alegria, né? Pela devoção. E a gente sente o resultado. Não sei o que vocês sentiram, mas geralmente a experiência é de muita alegria mesmo, né? Como se a alma estivesse sendo alimentada. Porque é isso que aconteceu agora. Porque, como nós vamos falar aqui agora, nós somos a alma, não somos o corpo, né? Então, esse mundo material, ele é constituído de uma energia material que é uma energia inferior. E a alma é a única realidade espiritual aqui, e a alma aqui está num sentido, assim, abandonada, né? E quando ela entra em contato com o nome de Deus, seja qual for ele, não apenas esse Mahamantra, Deus tem infinitos nomes, né? Costumo dizer que Deus é inominável, mas ele é o inominável de infinitos nomes. Você não pode dar um nome, mas ele tem infinitos nomes, né?
Então, quando a alma, que é a energia espiritual, entra em contato com essa outra energia espiritual, existe ali uma química, né? E ela sente essa conexão. E ela sente esse alimento, né? Isso desperta. Porque o som tem o poder de despertar, não é? De manhã você está dormindo, até onde eu sei, os despertadores são geralmente sonoros, né? Não conheci nenhum despertador que sai um pão de queijo, assim. Sempre é o som tem esse poder, né? Assim como também o som mundano também tem o poder de despertar coisas mundanas, né? Tem mantras, diríamos assim, invertidos, né? Que produzem resultados contrários. Nada contra, mas vocês lembram daquela música da Dolores Duran? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Se a gente cantasse meia hora essa música aqui, como a gente cantou agora, acho que o resultado não seria o mesmo, né? A gente não ia ficar dançando alegre, a gente ia ficar deprê, né? Então o som tem um valor muito importante. De todos os elementos, é o mais poderoso, que exerce uma influência cada vez maior na nossa consciência. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o modo da bondade. É um livro que eu já escrevi há um tempo, já tenho várias edições, e eu tenho até feito live sobre ele, todo dia, 7 horas da manhã, está até terminando já. E realmente é um tema que faz a gente refletir muito. Eu faço uma leitura meditativa, né? Eu leio e reflito e converso e vou explicando. Então, a gente decidiu tratar desse tema hoje. Eu me lembro quando eu dei um curso da Bhagavad Gita, que é o nosso principal livro, tem vários temas. Esse tema foi o que chamou mais a atenção das pessoas, que são os modos da natureza material que nós recebemos influências externas. A gente pensa que, eu estou livre para fazer o que eu quero, pensar do jeito que eu quero, agir do jeito que eu quero, mas, de fato, existem forças que nos influenciam. 3 forças, né? Que em sânscrito são chamadas de tamas, rajas e sattva, que é a ignorância, a paixão e a bondade. E a bondade é a mais elevada de todas. E somente no modo da bondade é que existe verdadeira felicidade, verdadeiro progresso. No modo da paixão, o que existe é dualidade o tempo todo, euforia e depressão, amigo, inimigo, não tem nada a ver com vida espiritual. E no modo da ignorância é o contrário do modo da bondade. Pior ainda, letargia, assim, uma condição bem desamparada, né? Mas para entrar nesse tema, eu fiz ali umas perguntinhas que a gente vai responder e vai nos ajudar a chegar onde eu quero chegar. Então, a primeira pergunta ali, ó, como vocês estão... Está dando para ler, né? Todo mundo? O que é este mundo material? Então, tem muitas formas de responder isso. A Bhagavad Gita, ela explica no capítulo 15 que o mundo material é um reflexo do mundo espiritual. E o exemplo que é dado, imaginem uma árvore, aqui a gente tem um reservatório d'água, né? Esse lago. Imagine se você tem uma mangueira ali plantada na beira do lago e você olha para a água, a mangueira está refletida às avessas, né? De ponta cabeça, né? E se a mangueira estiver cheia de manga, você vai olhar para o lago e vai ver um monte de manga, né? Mas se você tentar colher aquela manga que está refletida no lago, não vai dar certo. Porque elas não existem, né? São apenas um reflexo. Isso não significa que a gente deve desistir da manga, porque se existe o reflexo, é porque existe a verdadeira manga, não é? A verdadeira mangueira, senão não existiria o reflexo. Então, esse mundo material é um reflexo do mundo espiritual. E esse reflexo, tecnicamente falando, é chamado de Maya. Maya significa ilusão, aquilo que não é. Então, a ilusão número 1 é que nós acreditamos que somos, né, esse corpo material, esse personagem material, mas, de fato, nós estamos aqui nesse mundo. Hoje de manhã falamos rapidamente sobre o samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, né?
Então, nós estamos a cada vida assumindo um personagem, né? E acreditando que somos esse personagem, tentamos satisfazer esse personagem, que tem o corpo, que tem a mente, que tem os sentidos, que tem o intelecto, todo um pacote, né? Com muitos desejos, com muitas demandas. Só que enquanto a gente permanece conectado a esse personagem, tentando buscar a satisfação desse personagem, ou seja, do nosso corpo, a alma ela fica meio que abandonada. E a gente desconsidera o verdadeiro alimento que a alma precisa. É como um exemplo que o nosso mestre deu, tentando explicar a filosofia para as crianças, né? Ele deu um exemplo que é muito bom e muito simples. Um pássaro dentro de uma gaiola. Não adianta você limpar a gaiola, perfumar a gaiola, decorar a gaiola, encher a gaiola de pedras preciosas. Se você não alimentar o pássaro, não vai dar certo, né? Então, especialmente na era que nós vivemos, que é chamada Era de Kali, é a era da gaiola. No sentido que está todo mundo só acreditando no corpo e achando que tudo tem que girar em função da gaiola. E se a gente perguntar, mas quem realmente você é ali dentro, a alma que dá vida a esse corpo? Porque é isso, né? Quando a alma sai do corpo, o que tecnicamente é chamado de morte, né? O corpo não faz o menor sentido mais, né? O corpo se decompõe, né? Inclusive, na Bhagavad Gita, existem duas palavras em sânscrito que se referem ao corpo. Uma é Deha e a outra é Sharira. Deha significa aquilo que vai ser queimado. E Sharira é aquilo que vai ser comido. São os dois destinos do nosso corpo. Ou será cremado ou será devorado, né? Por outros seres. Então, nós não somos isso, né? Quando nós acreditamos que somos isso e vivemos em função disso, nós banalizamos a nossa vida não tem mais um sentido. Ninguém consegue imprimir um sentido verdadeiramente interessante para a sua existência se ele acredita que é o corpo. Porque o corpo vai adoecer, vai envelhecer e vai desaparecer. Então, qual o sentido que você daria para isso? Não tem, né? Não, eu sou uma alma. E a alma está dentro desse corpo e ela vai continuar existindo. Agora mesmo, eu estava conversando com a Krishna Pudya. Cadê ela? Está aí. Né? Alguma coisa, né? Que ela dizendo, a Prabhupada começou o movimento com 70 anos, né? E os negócios pensam, ainda vou fazer muito, né? Porque eu tenho 50, 60, né? Mas eu comentei, não, se você não fizer muito nessa vida, na próxima a gente faz. Porque o que Krishna explica na Bhagavad Gita é que todo avanço espiritual você leva para a próxima vida. Agora, o avanço material, como a Bíblia diz, ela é comida pela... como é o termo que ele falado? As traças devoram ou a ferrugem, né? Fica para lá. Mas nós já nascemos dessa vida com nível de consciência que nós abandonamos o corpo na vida passada. Então, a gente está progredindo. E o mais importante é já fazer essa conexão, né? Já cultivar esse conhecimento. Se nós já aceitamos a suprema personalidade de Deus e já dedicamos a nossa vida a Ele, mesmo que ainda não estejamos credenciados para nos transferirmos para o mundo espiritual nessa vida, não há o menor problema. Não há perda nem diminuição. A gente vai levar isso para a próxima vida e na próxima vida vai ser muito melhor, né? Vai ser bem melhor. Mas agora vamos entrar no tema do modo da bondade. Eu respondia que o mundo material é apenas um reflexo, né? Então, aqui a gente está tentando ser feliz, tentando amar, tentando ser amado, tentando ter uma amizade pura, mas esse mundo tem um certo defeito de fábrica que tudo, né, não é tão fácil você manter. Tudo é muito temporário, tudo se transforma o tempo todo, tudo é muito impermanente. Então, nós vamos começar... Eu mesmo que controlo aqui, né? Então, tá, eu adoro controlar. Olha lá, ó. Existe na filosofia védica
um tema que é Sankhya, que é uma análise, assim, básica. A primeira coisa, né? Quem quer praticar yoga, a primeira coisa tem que ter conhecimento de Sankhya, que é entender, entender o que é esse mundo, entender como ali está a resposta, que esse mundo é uma combinação de Prakriti, que é a energia material, e Purusha, que é a energia espiritual. Praticamente o que existe é isso. Por exemplo, esse pedestal é matéria, né? Essa almofada que vocês estão sentando é matéria, esse alto-falante, o computador, isso é matéria apenas, não tem vida. É apenas energia material. E o nosso corpo também é feito de Prakriti, de matéria. Mas nós, o Purusha, o espírito, está dentro do corpo e dá sentido à matéria. Então, nós somos um exemplo disso. Assim como esse mundo é uma combinação de matéria e espírito, não existe uma terceira coisa. Basicamente é isso. Nós também somos, né? Só que, de fato, nós somos o espírito. O espírito é eterno e a matéria, ela é temporária. Então, essa é a condição do mundo material. Tem vários e vários versos, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, que Krishna, a primeira coisa que Krishna explica para o guerreiro Arjuna no diálogo é que ele tem que entender isso, né? O corpo é material, o corpo é prakriti, o corpo está sujeito à destruição, o corpo é temporário, o corpo é uma cobertura, o corpo é um veículo, o corpo é uma roupa. Vários versos, ele vai explicando diferentes, assim, metáforas, né? E a alma, diferentemente do corpo, ela é eterna, ela não pode ser destruída por nenhum tipo de arma, ela é permanente. Inclusive, o primeiro verso, praticamente, que Krishna fala, quando o guerreiro Arjuna se dirige a ele como um discípulo, a primeira coisa que Krishna fala é Natvevahanjatu nasana tvaneme janadhipa nachaiva nabhavishama sarvevaya atapadam. Eu sei que vocês entenderam, mas eu vou traduzir, tá? Ele diz o seguinte: nunca houve um tempo que eu não tenha existido, que você não tenha existido, que todos esses reis não tenham existido, porque era uma batalha, tinha milhares de reis ali. Então, nunca houve um tempo que eu não tenha existido, que você não tenha existido, que esses reis não tenham existido, e no futuro nunca haverá um tempo que nós iremos deixar de existir. Ou seja, a primeira coisa que ele disse, a alma é eterna e a individualidade também é eterna. Não é que a alma, um belo dia, quando sair desse corpo, vai se fundir em algo que pode ser chamado de nirvana, que é o nada, ou Brahman. Não. Nós sempre manteremos a nossa individualidade, né? E a alma sendo eterna, isso significa dizer que o passado não tem começo para a alma. Não é que ela é eterna a partir de agora, né? Porque às vezes a gente tem essa visão de eternidade. Não. Nós sempre existimos e sempre existiremos. Então, essa vida atual nossa, dentro de um corpo, sendo muito otimista, durando o quê? 100 anos? É um piscar de olhos, né? Se o passado não teve começo, se o futuro não tem fim, a gente não pode dar total, única, exclusiva atenção para essa vida. A gente tem que procurar entender, né? Assim como eu nasci numa determinada família, num nível intelectual, facilidades ou dificuldades financeiras e saúde, porque eu trouxe como bagagem isso de outras vidas, agora eu estou refazendo a minha mala. Então, será que eu estou agindo de tal maneira que a próxima vida vai ser melhor? Eu vou ter um nascimento melhor? Eu estou progredindo, né? Porque somos eternos. Então, a gente não pode, assim, sacrificar a ética, a espiritualidade, assim, a busca de virtudes em nome de um prazer momentâneo, do impulso que vai, tudo bem, você vai desfrutar na hora, mas aquilo vai te prender, vai te acorrentar e vai te impor sofrimento. Então, entendendo isso, a gente também entende a importância daquilo que o yoga chama de tapas. Tapas é uma austeridade, a gente aceitar um pouco de inconveniente quando necessário, né? Aceitar uma disciplina. Por exemplo, aqui vocês vão ver, a gente acorda às 4 da manhã. Então, tem dias que é um néctar.
Você acorda bem, mas nem todo dia assim. Mas a gente acorda, porque você está ali exercitando, né? É como fisioterapia. Se você, por exemplo, quebra o braço, engessa o braço e fica um mês com gesso, quando você tira o gesso, o braço não tem mais aqueles movimentos. Aí você tem que exercitar para recuperar os movimentos, né? Então, a alma, ela tem uma natureza espiritual, que agora essa natureza está lá, latente, está lá, não está se manifestando, a gente precisa de um esforço, senão a gente não vai chegar lá. Na verdade, até materialmente falando, a austeridade tem valor, né? Para a gente poder sair da nossos limites, superar nossos limites, né? Então, a questão é que a alma, ela é realmente eterna. Na verdade, a alma ela tem 3 atributos, que é Sat, Chit e Ananda. Sat significa eternidade. Chit significa consciência. E Ananda significa bem-aventurança. Se você juntar essas 3 coisas, isso dá a ideia de perfeição, né? Porque não adianta ser eterno se você não for feliz. Também não adianta ser uma felicidade temporária, ou ambas as coisas sem consciência, né? Então, Sat Chit Ananda, que é a condição da alma, só que quando a alma vem para esse mundo e aceita o corpo material, ela deixa de ser Sat, ou seja, ela não manifesta, ou melhor, a sua eternidade, e o corpo é Asat, ele é temporário, né? O corpo é temporário. Não só temporário, no sentido que nós vamos morrer, mas praticamente a cada dia milhões de células nascem, outras milhões morrem, e a gente está em constante mudança. Ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes, né? Tudo muda o tempo todo, né? Nós mudamos. Quem deu aula de manhã aqui não fui eu. Fui eu, mas não fui eu. Já mudei, né? E quem assistiu a aula de manhã também já mudou, né? Mas a ideia é essa, que quando nós estamos dentro de um corpo, perdemos e não manifestamos, não projetamos a nossa natureza real. Porque a palavra Sat, ela não significa apenas eternidade, ela significa realidade. Porque, filosoficamente falando, são sinônimos. O que é real é eterno. É eterno, né? Aquilo que é real sempre. E aquilo que é temporário não é real, né? É só uma miragem, né? Então, Sat significa que nós somos reais. Que a alma é real. O corpo é apenas um aglomerado de pixels biológicos, né? E a alma é Chit, ela é consciência. A alma é consciência. Qualquer ser vivo, pode ser uma formiguinha ou uma árvore, que tem consciência, isso indica a presença de Purusha, que é a energia espiritual. Então, a alma é consciência, né? Só que quando a alma está dentro desse corpo, ela perde essa consciência, ou seja, a consciência fica aí manifesta, como você colocar uma luz dentro de uma caixa, não consegue se projetar. Então, agora nós estamos tentando entender, inclusive, existe uma crise de consciência na maioria das pessoas, que nem sabem quem são, e qual o propósito da vida, e o que eu tenho que fazer, né, existir. Estamos sem a devida consciência, e temos que aprender tudo, desde o ABC, né? E, finalmente, também Ananda, essa bem-aventurança, que é essa felicidade, que é a meta última. Então, todo mundo busca. Se a gente tivesse que fazer um único pedido, né? Se aparecesse aqui o gênio da lâmpada, e ele falasse, você não pode fazer 3 pedidos, tem que fazer 1. Então, o que a gente pediria era a felicidade, né? Pelo menos se formos inteligentes, porque não adianta eu ser rico se eu não for feliz, né? Ou eu ser poderoso se eu não for feliz, ou eu ser famoso se eu não ser feliz. Então, essas coisas nós queremos porque a gente acredita que elas vão nos conduzir à felicidade, né? Mas nós queremos ser felizes. A gente sente falta da felicidade, né? A gente quer essa felicidade. Todo mundo busca isso. É inerente na alma. Isso também é uma coisa curiosa, né? Porque se você sente falta da felicidade, é porque você já teve isso em algum momento. Ninguém sente falta de uma pessoa, de um estado, de uma experiência, de um lugar, de uma comida que ela nunca provou, de um lugar que ela nunca foi. Então, essa coisa de querer ser feliz já indica que em algum momento
Nós fomos felizes, né? E nós queremos buscar isso ainda. É uma coisa muito forte dentro de todo mundo. Então, nós somos isso, Satchitananda. Porque nós somos uma parte de Deus, e Deus é Satchitananda. O Vedanta Sutra explica isso. Tem várias literaturas que explicam que Deus, ele é real, ele é eterno, ele é consciência plena e ele é bem-aventurança, e nós somos uma centelha dele. Assim como uma centelha do fogo, ela também tem luz, não é? Ela também tem calor, porque ela é uma parte. Na verdade, a centelha tem luz, ela tem calor, mas à medida que ela se afasta do fogo e se desconecta do fogo, ela perde a luz, ela perde o calor. Então, nós somos uma centelha de Deus, Satchitananda. Ele é Satchitananda e nós somos uma centelha dele, somos Satchitananda. Só que ele é Satchitanandão e nós somos Satchitanandinhas. E à medida que o Satchitananda se desconecta, a gente perde essas qualidades. Então, queremos nos reconectar. E essa reconexão começa no modo da bondade, que é o que nós iremos falar aqui. Mas, voltando ao ponto, então, temos que entender que tem essas duas energias, tá? Matéria, espírito, Prakriti e Purusha, ok? Alguma pergunta? Tá calor, Cida? Vamos lá. Aqui é só um dos versos da Bhagavad Gita, dos vários versos que durante esses dias vocês vão ouvir. Esse é o 5º verso do capítulo 7. O verso anterior, Krishna fala... Deixa eu voltar aqui. O verso anterior, Krishna fala da Prakriti, da energia material, né? Ele fala, Bhumirapona lovayo kamano buddhi revatya ahankara ityame bina prakriti astada, que essa energia material, ela é inferior, né? Porque ela não tem vida própria, como eu já disse. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego, né? Ela é energia inferior. Aí depois tem esse verso, então, que além de Prakriti, que é essa energia material inferior, existe uma outra energia, a minha energia superior, que consiste dos seres vivos, que são Purusha, ou seja, além da Prakriti, né, que é a matéria, existe Purusha, que exploram os recursos da Prakriti, a natureza material inferior. Então, a alma veio aqui para explorar a matéria. Nós tivemos essa ilusão de achar que tentar sorte no mundo material. Eu costumo dar exemplo de uma pessoa que está lá na beira do oceano e ela imagina, né, que dentro do oceano tem tanta coisa, tanta riqueza. Então, ela quer mergulhar no oceano para poder explorar o oceano, mas ela não pode ficar muito tempo embaixo d'água. Então, ela precisa de um escafandro, né, para poder trabalhar e respirar ali dentro e ficar um tempo maior, né? Parou, né? Um tempo maior. Então, nós estamos no mundo espiritual e vimos o oceano de energia material. E pensamos, eu quero ir lá explorar. E para isso a gente precisa de um escafandro, que é o corpo material. O que é esse corpo? É um escafandro. A gente está aqui embaixo, nesse oceano de energia material, fazendo escafandragem. Explorando, né? Querendo controlar. Todo mundo quer se tornar senhor. Eu quero comprar uma terra, né? Eu quero construir uma casa. Eu quero ter um helicóptero, por exemplo, para poder fazer as viagens mais fáceis, né? A gente quer explorar essa energia material, né? E a gente quer controlar essa energia material e a gente quer desfrutar dessa energia material. Viemos para isso. Essas 3 atitudes, né? Atitude de assenhoreamento, atitude de controle e atitude de desfrute. Só que, depois de algumas vidas bem vividas, a gente entende que não possuímos nada, não controlamos nada e também não desfrutamos do jeito que nós queremos. Assim, existem experiências agradáveis, mas que são frutos do nosso próprio karma. Você não está controlando isso. As coisas simplesmente acontecem por mérito ou deixam de acontecer por demérito.
Não é que você, eu vou resolver, eu vou articular e eu vou ser feliz através da minha jogada aqui. Não, não. Não é assim. A verdade é que não é assim, né? Então, esse verso é importante, né? Apareyan itastvanyan. Prakritim vidime param divabhuta mahapaho. Divabhuta, ou seja, a entidade viva, além dessa apara prakriti, energia inferior, ela para prakriti, energia superior, né? Então, vamos seguir aqui. Agora, como eu mencionei, né? A alma é uma parte de Deus, então, na sua condição pura, o que é o Purusha? Aí a resposta é Mama Evansha Jiva Loke. A alma é uma ansha, uma parte integrante de Deus. Só que, de alguma forma, né? Nesse mundo, ela se condiciona e ela passa a lutar com seus sentidos, porque os sentidos, eles são como cavalos, eles são muito, assim, indomáveis, né? E eles exigem uma ocupação prática. Ninguém consegue parar os sentidos. Podemos tentar, a gente não consegue, né? Muito menos a mente. A mente, ela é instável, ela é turbulenta, ela é obstinada, ela é muito forte, né? Então, a alma dentro desse corpo, ela se vê numa condição muito difícil, né? Porque os sentidos estão sempre querendo algo, a mente está sempre propondo. Inclusive, no capítulo 3, Krishna fala que a ideia de ser feliz, tentando satisfazer os desejos da mente ou dos sentidos, é algo tão tolo quanto a ideia de apagar uma fogueira jogando combustível. Só vai aumentar o fogo, né? Então, essa ideia de satisfazer a mente, eu vou satisfazer meu desejo e eu vou ficar tranquilo, não. Existe, sim, uma experiência de tranquilidade momentânea, mas aquilo volta cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Porque, como eu disse, o prazer material não atinge a alma. Então, fica algo, né? Disse isso de manhã, né? Então, é isso. A alma, o Purusha, ela, na verdade, é parte integrante do Parama Purusha. Parama Purusha significa o Purusha Supremo, ou seja, o Espírito Supremo, Deus, né? Porque isso é importante entender também, assim como Deus é o controlador e é o proprietário de tudo, nós, enquanto uma parte dele, temos a tendência de controlar, né? Temos a tendência de desfrutar. Só que quando a gente mal utiliza isso, caímos garra de Maia, dessa energia ilusória. Então, aqui, essa é a outra pergunta. Como Deus, ou seja, o Parama Purusha, o Espírito Supremo, é fonte inesgotável de bondade, por que nós, o Purushinha, não manifestamos essa bondade, né? Porque nós somos uma parte dele, ele é bondade infinita, então nós também deveríamos manifestar isso, mas o que de fato acontece é que, embora a alma seja pura, quando ela interage com a energia material, ela é influenciada pela energia material, de 3 diferentes modos. O modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. Dependendo da maneira que a gente interage, a própria energia material reage também de acordo. Se você interage querendo desfrutar e controlar, se numa ética você recebe a influência de tamas, o modo da ignorância. E um pouco mais branda no modo da paixão e no modo da bondade, mais brando ainda. E tem a plataforma que é transcendental, né? Que você já está tendo uma relação com essa natureza completamente, assim, espiritual, né? Então, vamos lá. Isso também é Bhagavad Gita. Tem vários versos do capítulo 14, muito interessante. Aqui Krishna está dizendo que a Prakriti, ou seja, a energia material, consiste nisso. Sattva, bondade, paixão, que é Rajas, e a ignorância, que é Tamas. E quando a alma entra em contato com a matéria, ela recebe o condicionamento desses 3 modos, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um ali. Tamas, o modo da ignorância. Em Tamas, o Purusha encarnado fica iludido. E, como resultado, experimenta insanidade, indolência, letargia, que o prendem fortemente na Prakriti. Tem outras características aqui, o modo da ignorância. Por exemplo, lamentação, modo da ignorância. Lamentação é ignorância total. Alguma dúvida? Não, né?
cair nessa energia da lamentação, na vibração, né? E é isso, né? Se você se associa com alguém que está nessa energia da lamentação, você começa a se lamentar também, né? É como ser picado por uma serpente, é um veneno, né? Você entra nessa loucura da lamentação, né? Isso é uma característica. Outra, uma pessoa no modo de ignorância é adicta a se intoxicar, né? Que ela não aguenta a si mesma, ela não está satisfeita com ela mesma. Então, ela quer, né? Ela se intoxica. A intoxicação, que pode incluir, além de drogas mesmo, orgulho, também é intoxicação, né? Tem vários outros tipos de intoxicação. Isso é resultado do modo da ignorância, né? Ira é total modo da ignorância, né? A ira vem da luxúria. Porque geralmente o modo da ignorância vem da paixão. Ninguém se mantém na paixão. A gente vai falar sobre a paixão. Na paixão, por exemplo, a pessoa é muito cobiçosa e tem muita expectativa. Quando ela não consegue, ela fica irada, né? Então, e a lamentação também vem da paixão, né? Você não satisfaz seus desejos, você se lamenta. Porque ninguém se mantém na paixão. Vocês, que a maioria aqui é do Rio de Janeiro, e eu, quando vou visitar minha mãe, ali na Praia do Flamengo, em frente lá um bar Belmonte, né? E você vê as pessoas lá, segunda-feira tem meia dúzia, terça-feira já tem uns 30 bebendo, quarta-feira que tem jogo, tá cheio. E cada dia aumenta, né? E você vê que as pessoas não aguentam elas mesmas, né? Por isso que elas precisam beber, né? A paixão faz você não aguentar você mesmo. Você fica insatisfeito consigo mesmo e você tem que artificialmente se livrar de você mesmo, né? Se intoxicando, né? Eu me lembro, eu estava em Belo Horizonte, saí de um lugar para ir para outro, fui palestrar, e era no mês que falava sobre o mês do não suicídio, não sei que mês é, mas não importa, né? Exatamente, esse era o tema, né? E em Belo Horizonte, vocês sabem, tem barzinho em tudo quanto é lugar, né? A cidade tem mais bar. Aí fui passando por aquele monte de barzinho, na hora de eu dar a palestra, eu lembrei disso. Eu falei, poxa, tem dois tipos de suicídio, né? Tem à vista e a prazo. Tem suicídio a prazo, né? Sempre bebendo. Imagina, a pessoa, ela fica sequelada, é impossível, né? A vida inteira ali, bebendo. Aí depois, no final da vida, tem mal de Parkinson, tem isso, tem aquilo. Óbvio, né? O que ela fez com um veículo tão valioso que ela recebeu, que a forma humana de vida é o veículo mais... A natureza material fornece 8 milhões e 400 mil espécies, 16 mil são as rainhas, né? 8 milhões e 400 mil espécies de vida, entre insetos e mamíferos, e aves e vegetais, né? É como uma locadora de automóveis que oferece milhões de veículos. E o veículo mais, a Ferrari de último tipo, é a forma humana. Então, a gente está na forma humana, que com essa Ferrari a gente pode transcender esse samsara, se a gente, com um pouquinho de esforço, não é muita coisa, não. É buscar boa associação, ajustar a alimentação, cantar o nome de Deus, buscar... Não é tão difícil quanto parece, né? Se a gente se coloca na posição certa, mas precisamos desejar isso, né? Então, muitas vezes, ou 99,9% das vezes, ninguém tem consciência disso e simplesmente acaba perdendo a oportunidade de ouro, né? E segundo a própria Bhagavad Gita, se a pessoa abandona o corpo no modo da ignorância, predominantemente, ele nem nasce na forma humana de novo. Ele vai perder a forma humana de vida. A forma humana é o modo da paixão. No mínimo, a pessoa tem que estar no modo da paixão para nascer como ser humano e continuar o processo. Ele pode nascer em seres inferiores, até em planetas inferiores, né? Ter corpos humanoides que não têm possibilidade de autorrealização, né? Então, a ignorância tem isso, né? Lamentação, intoxicação, tem a ira, depressão é modo da ignorância também. Depressão. Insegurança, medo, inveja. Tem mais um monte aí. Quem quer
chutar mais uns aí. Lamentação, não tem dúvida, né? Intoxicação. Não, cobiça é paixão. Cobiça é paixão. Ira, depressão, insegurança, inveja. Crítica está ligado à inveja, né? Assim é fato, né? Pessoa que gosta de criticar, isso é total modo da ignorância, né? E apreciar é modo da bondade. Loucura está ali já no verso, né? Experimenta insanidade. As pessoas piram, enlouquecem, ficam dementes no final da vida, né? Não tem isso? E no final da vida é o momento mais importante que a gente vai fazer a passagem, então a gente tem que estar no modo da bondade no final da vida. Então esse é o modo da ignorância, que é o oposto total do modo da bondade. A bondade é completamente o contrário, né? Então, quem escolhe esse modo, levanta a mão. Ninguém, né? Ih, tá errado, Tamas, ali, eu digitei errado. É Rajas, tá? Ali eu acho que eu copiei, né? E não... É Rajas. Rajas é o modo da paixão. Em Rajas, que é a paixão, desenvolve-se sintomas de grande apego. Atividade fruitiva significa que eu faço, mas eu sou materialmente assim, motivado, né? E egoísta, né? Egoísmo, né? Esforço intenso, desejo e anseio incontroláveis. Isso é o que Krishna diz, verso 12 do capítulo 14. Apego, egoísmo, a pessoa se esforça muito, tem pessoas que trabalham demais, não conseguem se equilibrar e relaxar, né? Depois reclamam da vida, né? Porque aí tem que ter equilíbrio, né? Desejo e anseio incontroláveis. Outras características, a luxúria, desejo de controlar, muita expectativa, isso é modo da paixão. Cobiça, modo da paixão. Busca por prestígio, por reconhecimento, modo da paixão. Orgulho, modo da paixão. Quem quer sugerir mais algum modo da paixão aí? Ramananda, mais um modo da paixão aí. Ansiedade? Ansiedade, é que o verso já fala em anseio incontroláveis, eu não coloquei. O que... A ansiedade não está em insegurança também? Não, tudo está muito misturado, né? É um pacote cruel, né? Mas está conectado. A pessoa é inseguro, ansiedade, tem expectativa, é inseguro, está tudo conectado. Mas isso essas características são mais no modo da paixão mesmo, né? É para levantar a mão? Quem escolhe o modo da paixão? Você escolhe? Não, quem escolhe? Não, quem escolhe? Ok? Agora vamos, também ali não botei Sattva, vou consertar depois. Sattva, o modo da bondade. Sattva ilumina o ser vivo, livra-o das reações kármicas, mas o condiciona a sensação de felicidade e conhecimento. Esse é um ponto interessante. Primeiro que, né, como a gente está vendo ali, uma pessoa no modo da bondade, ela está muito aberta para aprender. Ela tem essa humildade de aprender, o desejo de aprender, ela não está fechada. Ela ouve, ela tem essa natureza, né? E o conhecimento, que também é uma característica, livra a pessoa das reações kármicas. Eu já dei esse exemplo aqui, porque aconteceu aqui comigo em Brajabumi. Agora nós não estamos com marrequinhos aqui, né? Nenhum. Tem umzinho só. Foi morrendo, né? Mas tinha um monte de marrequinho aqui. E uma vez chegou um casal com um filhinho, devia ter uns 8, 10 anos, sei lá. Aí o casal chegou, fizeram o check-in, o filho olhou para esse lago, né? E viu os marrequinhos e começou a procurar pedra para jogar nos marrequinhos, né? Era meio capetinha, né, o filho. E aí os pais ficaram preocupados e deram uma bronca nele e ele não parava e trancaram ele no chalé.
E ele começou a chorar, estava um clima horrível. A gente falou, não, solta o menino, conversa com ele, né? E dito e feito, os pais conversaram com o menino deve ter dito que não ia mais fazer isso. Aí ficou solto, ficou numa boa. Então, isso é exatamente o significado do conhecimento. Ou seja, nós temos liberdade, temos livre-arbítrio, mas se a gente mal usa esse livre-arbítrio, joga pedra nas pessoas e faz o mal para os outros, o que Krishna faz? Ele começa a nos prender com um problema de saúde, um problema econômico, um problema ou outro, para você não mal utilizar. Você não tem direito de... Você não vai ganhar liberdade se você não fizer um bom uso dela. Mas quando a pessoa entendeu isso, então o karma dela desaparece. Às vezes a gente fica procurando só tratamento médico e tem que ter uma reflexão profunda também. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou passando por certas coisas? Né? Por que esse karma está aí? Eu tenho que aprender alguma coisa com ele. Então, o conhecimento muda a nossa forma de atuar e você não precisa mais sofrer o karma, porque o karma é o última, qual é a palavra? Última alternativa, que é quando a pessoa não entendeu mesmo, aí tá bom, então ela tem que sofrer o karma. Mas uma pessoa, como o nosso guru dizia, tem 3 tipos de inteligência. A inteligência de primeira classe, ela aprende ouvindo, observando, lendo, estudando, e ela não tem que passar por coisas que vão trazer sofrimento. A inteligência de segunda classe tem que sofrer para aprender. Aí, quando sofre, aprende. E a inteligência de terceira classe, dá para imaginar qual é, né? Sofre e não aprende. E culpa os outros. Se coloca como vítima. Isso também é modo da ignorância, né? Se colocar como vítima, né? Ah, não deu certo com aquela pessoa, porque aquela pessoa é assim, assado. Vamos tentar com outra. Ah, também não deu, porque ela é assim, assado. E vamos ficar tentando e detonando todo mundo. O problema são os outros, né? Nunca sou eu, né? Então, é isso. Então, livrar-se das reações kármicas tem a ver com o conhecimento. Agora, ali diz o seguinte, porque existe o modo da bondade material e existe o modo da bondade espiritual. No modo da bondade material, o que acontece? É um cientista, é um intelectual, ou uma pessoa que se torna vegetariana e só come comida orgânica e faz yoga, e ela se acha superior aos outros, ela se condiciona, né? Ela se acha, né? Então, o orgulho também é muito delicado, e o orgulho no modo da bondade é sutil, mas ele existe, né? Por exemplo, eu vou sair do Rio de Janeiro, eu vou morar no campo, vou ter minha horta, vou fazer yoga, vou acordar cedo, vou ter um cachorrinho bacana, vou cuidar dele, Isso é modo da bondade, né? Mas isso não é transcendental, porque você está egoísta, né? Você está pensando em você, o mundo, você podia contribuir com o mundo, mas não. Você está pensando, de alguma forma, no seu bem-estar, e você se acha superior aos outros, né? Então, os modos da natureza são muito interessantes, que a Bhagavad Gita fala que está em tudo. Tem música no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Alimento no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Forma de nos relacionarmos com as pessoas no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Né? Casamento nos 3 modos da natureza. Até sexo, de acordo com os modos da natureza. Religião. Por exemplo, religião no modo da ignorância, você faz trabalho para prejudicar os outros. A gente sabe que existe isso. Religião no modo da paixão é para o autoengrandecimento, é para você ganhar prosperidade material. No modo da bondade, não, né? Já é você servir o próximo. E transcendental é você se conectar diretamente com Deus. Então, tudo está ligado aos modos da natureza. Às vezes, na nossa vida, a gente se alimenta no modo da bondade, mas tem outras características do modo da paixão, do modo da ignorância. Então, é um tema muito profundo mesmo. Mas vamos ver aqui algumas outras características do modo da bondade. Autocontrole. O modo da bondade, a pessoa tem mais facilidade de controlar os impulsos, né? Ela é tranquila, né? Humildade, que é uma qualidade importante, uma das qualidades que Krishna mais aprecia. Agora, a gente está falando, tudo como eu disse, tão
Porque existe humildade no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Por exemplo, humildade no modo da ignorância. A pessoa se achar tão caída que ela nem vai ficar até o final do retiro e vai buscar o primeiro botequim que tem e vai encher a cara, que eu sou tão caído. É uma humildade no modo da ignorância, né? Ou seja, a humildade é realmente eu sou caído e por isso é que eu vou ficar, por isso que eu vou participar, eu quero sair dessa condição, né? Essa é a verdadeira humildade, né? A amorosidade, uma pessoa no modo da bondade é amorosa, porque ela está satisfeita, né, com ela mesma e ela tem algo para dar para os outros, né? Ela está preenchida. Uma característica do modo da paixão é que a pessoa quer ser servida. No modo da bondade, ela quer servir. No modo da bondade, ela tem essa natureza, porque ela está preenchida tanto que está transbordando e ela tem, para ela é natural querer servir, né? Querer compartilhar. Então, a amorosidade é uma característica importante. Outra é a compaixão, né? Que é tão elevada essa qualidade, você ter essa empatia, porque a palavra paixão também significa sofrimento, né? Então, compaixão significa você se compadecer do sofrimento da outra pessoa e querer fazer algo para eliminar esse sofrimento, né? Mas também existe compaixão no modo da ignorância. Eu estou com pena daquela pessoa porque ela não conseguiu muito dinheiro e não está conseguindo desfrutar como ela queria. Não, essa compaixão é mundana. A verdadeira compaixão é que a pessoa deu as costas para Deus e está sofrendo sem precisar, né? Isso é compaixão no modo da bondade, né? Generosidade, gentileza, isso é modo da bondade. Pessoa... Tolerância, paciência, modo da bondade. Quem quer sugerir mais algum aí? Respeito, é isso aí. E também não desejar modéstia, né? Não desejar ser respeitado, não ficar ansioso para ser reconhecido. Pelo contrário, querer reconhecer os outros, apreciar os outros, né? Ter essa inclinação de ver o lado bom de todo mundo, né? Isso é uma qualidade importante, né? Isso é modo da bondade. A pessoa no modo da bondade é assim. Ela não está ansiosa para que seja respeitada. O Bhagavad Gita fala que o yogi é como o oceano. Achala samudra... não, mas como começa? Apuryamanama achala pratishta, né? Que o yogi é como o oceano. Ou seja, o oceano, mesmo que os rios desaguem no oceano 24 horas por dia, ele não transborda. Se bem que 2023 rolou umas... Esse ano foi difícil, né? No sentido climático, né? Mas a ideia é que o oceano, né, mantém o equilíbrio dele. Então, uma pessoa, um yogi, porque o yogi, o que acontece? Ele está conectado, né? Yogi, a palavra yoga é ligação. Yoga significa ligado, né? Ele está conectado com Deus. Isso é verdadeiro yoga, não só práticas, exercícios e bem-estar, não é só isso. É muito mais do que isso, né? Segundo as escrituras védicas, lógico. Então, o yogi, ele se torna grande, né? Porque ele está conectado. Eu sempre dou exemplo do mosaico, né? Que uma vez eu vi, para mim isso soou muito bem. Eu vi uma pessoa fazendo um mosaico muito lindo e tinha um monte de cerâmica quebrada, inútil, né? Ali no chão, que não vale nada, pode jogar tudo fora. Mas à medida que ele pegava uma cerâmica, cortava, preparava ela e colocava a cerâmica no mosaico, aí a cerâmica ficava em êxtase, porque ela começava a fazer parte de algo muito maior do que ela. E aí a vida dela tinha sentido, né? Então, nós temos que fazer parte de algo muito maior do que a gente, porque nós somos insignificantes. E se a nossa vidinha gira em torno do nosso umbigo, nós somos um caco de cerâmica inútil, que não tem valor. Então, nós temos que nos conectar, né? E quando você está com essa conexão, é como o oceano, né? Você está tranquilo, você não transborda. Duas coisas acontecem. Por exemplo, se você for no oceano e jogar um caminhão de água, você não está nem aí para isso. Porque é tanta água que não faz diferença. Se você roubar um caminhão de água, também não vai fazer a menor diferença, porque ele é muito grande.
Então, uma pessoa que realmente se espiritualizou, ser glorificada ou ser criticada é a mesma coisa. Não faz o menor sentido, não muda em nada. Primeiro que ela sabe que ela não é esse personagem, então eu não sou esse corpo. Eu mesmo me critico, né? Acho que todo mundo aqui tem momentos de autocrítica. Então, se eu me critico, qualquer um pode me criticar, porque eu também me critico, né? Qual o problema, né? Então, algum mais aí, o respeito é bom. Deixa eu ver se acabou aí já. Respeito. Religiosidade. Pode ser. Assim, consciência de Deus, né? Entender que cada um de nós, a partir dessa centelha divina, reconhecer que existe essência divina no outro. Total. Empatia espiritual, né? Hoje de manhã nós falamos, eu citei esse termo, essa empatia espiritual, que não importa quão caída uma pessoa esteja, isso não muda o fato dela ser uma alma. Ela está numa condição que, de repente, eu estava alguns anos atrás, ou sei lá, né? Todo mundo é uma centelha. E todo mundo merece um tratamento bom. E quando você trata uma pessoa bem, você tira dela o lado bom dela, né? Quando você elogia, quando você... Aí ela, não, que isso? Ela começa a querer te elogiar também, né? Mas quando você critica, você tira o pior dela, ela também começa a te atacar, né? Então, o modo da bondade, ele tem esse valor que você ajuda as pessoas também a tirarem de dentro dela o melhor delas, né? Trata elas com dignidade. Porque cada ser é único, cada ser é um diamante a ser lapidado, né? É único, é uma criação de Deus maravilhosa. E tem, como a gente falou, ali dentro tem um devoto puro que precisa sair do armário, né? Que está lá dentro, né? Que precisa sair de lá. E a gente tem que ajudar as pessoas a saírem do armário, né? Perguntas, meus amigos? Coragem também tem coragem no modo da paixão. Coragem é um pouco assim, de um modo geral, mais modo da paixão, né? Mas existe a paixão espiritual, diríamos assim. Por exemplo, Prabhupada era muito corajoso, nosso guru. Quando você está ali realmente sentindo que você é um instrumento, você é uma pessoa muito corajosa. Você é ousado, né? Você acredita, mas não é uma autoestima material. Bom, eu estou seguindo como... Uma vez, uma pessoa, como uma crítica, ele chegou para Prabhupada e falou, Prabhupada, por que você anda com a cabeça tão erguida? Que Prabhupada andava com a cabeça erguida. Ele falou, porque meu mestre espiritual, ele é fidedigno. Então, você ter orgulho de ter um guru fidedigno, isso é transcendental. Mas você ter orgulho por alguma qualidade sua, isso é um orgulho mundano, né? Então, a coragem também, se a sua coragem se baseia na confiança que você tem em Krishna, na confiança que você tem no processo que você está seguindo, e também na confiança de que você está fazendo assim, o que você pode, que não é algo que você está fazendo visando o seu próprio interesse, você está, né? Você está com Krishna ali, então você tem coragem mesmo. Mas a coragem é uma característica muito dos kshatras, dos guerreiros, que é modo da paixão. O Brahmana, ele tem outras qualidades, né? Que é modo da bondade. Mas a coragem na vida espiritual é muito importante. Tornar-se um devoto tem que ter coragem, né? Porque você no mundo... Fazer um retiro assim, tem que ter coragem. E o que dizer em 91 que nós ganhamos essa terra que não tinha nada? E fazer tudo o que a gente fez tem que ter coragem, que está conectado à confiança também, né? A determinação, mas tudo isso espiritual. Porque vejam só, nós falamos bem basicamente, as qualidades dos modos. E aparentemente o modo da ignorância é tudo de ruim, mas não é. O modo da ignorância também, o tamas, tem outra coisa. Por exemplo, resistência. Isso é modo da ignorância. Ou sustentação. Eu costumo dar exemplo da vela.
A vela, o corpo da vela é tamas, denso. O fogo ateado no pavio é rádias, é o modo da paixão. E a luz é o modo da bondade. Mas sem tamas, sem a vela e sem o fogo, você não tem a luz. Então, por exemplo, você vai encontrar uma pessoa no modo da bondade, que é intelectual e tudo, mas é bagunceira, é suja, ela não está aterrada, está faltando tamas nela também. Então, o verdadeiro modo da bondade tem ali rádias e tem tamas, as qualidades de rádias e de tamas. Uma pessoa só na bondade, às vezes é uma pessoa vata, no sentido que é muito aéreo e ela não funciona muito bem, ela não se movimenta bem nesse mundo também. Então, ela precisa ter as qualidades de rajas, Prabhupada tinha, e também de tamas, né? De você criar uma estrutura para manter a luz, né? Como exemplo da vela, né? Exemplo também de um rio. A água corrente é paixão, as margens é ignorância, e o resultado é a bondade, né? Então, o movimento é paixão. O movimento é o modo da paixão. E nós temos o movimento Hare Krishna, que tem essa paixão espiritual de... Então, a pessoa no modo da bondade, ela não tem esse desejo de propagar os ensinamentos. Ela, eu estou bem aqui, eu canto Hare Krishna. Então, quer dizer, o modo da bondade que eu estou dizendo é incompleta, né? Porque dizer que o modo da bondade é superior ao modo da paixão e do modo da ignorância não significa dizer que ele é diferente. Ele tem essas qualidades e tem outras que fazem um bom uso das qualidades, entre aspas, inferiores. Entendeu? Não é algo diferente. Inclui ali, está dentro, né? Pelo menos das qualidades importantes, né? Como eu dei o exemplo da resistência, de você ter o pé no chão, de você criar uma estrutura. É preciso uma estrutura. Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura material para poder manter isso aqui. E tem a paixão, e no final tem a bondade, né? Eu acho que Vrajabhumi é um exemplo de um lugar no modo da bondade que está bem equilibrado, não é? Então, quem escolhe o modo da bondade? Podemos escolher o modo da bondade. E a primeira coisa é nos associarmos com pessoas que já estão no modo da bondade. Se você quer desenvolver autocontrole, se associa com alguém que tem autocontrole. Você vai sentir que é possível, você vai se inspirar. Se você quer ser humilde, se associa com alguém que é humilde. Você vai apreciar essa ideia e vai também desenvolver isso. Se você quer ser uma pessoa amorosa, se associe com pessoas amorosas, que você vai pegar no tranco. Quando você vai ver, você está amoroso. Se você quer ser compassivo, se associe com pessoas compassivas, etc. É isso, é simples. Então, nós podemos escolher o modo da bondade. Eu vou escolher o modo da bondade. Por exemplo, nós acordamos 4 horas da manhã. Não estou sugerindo que vocês façam isso lá fora, né, no mundo, no Rio de Janeiro. Se bem que os devotos fazem, tá? Devoto, iniciado, mesmo lá eles acordam cedo. Mas por que a gente acorda cedo? Porque a madrugada é modo da bondade. Aquela chama-se Brahma Muhurta, é o período que alimenta a bondade, você entra na sintonia da bondade, na madrugada. Isso se você dormiu cedo e não comeu pra caramba à noite, né? Você fez tudo certinho, você acorda bem, né? Se sente, né? Aqui, por exemplo, 4h30 da manhã é místico. Você sente, é um vale, né? Se você acorda bem, hoje a Mariana estava 4h30 da manhã, todos são convidados, tá? Então, isso é... Então, por que a gente acorda cedo? Porque o modo é bom. Por que a gente canta Hare Krishna? Porque isso te puxa esse modo da bondade. Por que a gente se alimenta de alimentos lacto-vegetarianos, em alguns casos veganos? Aí é, né? Isso é modo da bondade. Por que a gente está sempre lendo Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, as escrituras? Porque tudo isso
nos promove ao modo da bondade. É uma escolha, estamos escolhendo viver no modo da bondade. Por que a gente evita a política, a televisão? E hoje, na verdade, eu estava vendo uma retrospectiva de 2023, parei de ver, porque é só terrível, não dá para ver. Não vale a pena. Né? A gente pensa, legal, Jornal Nacional, legal, mais ou menos legal. Tanta coisa que não... Será que é tão importante saber toda... Você vê que só falam de morte, assassinato. Para que isso? Por que eu preciso saber disso? E é tão louco, né, que isso dá ibope, né? Não dá nem para entender, modo da ignorância, né? Isso dá maior ibope, contar um caso assim, de desgraça terrível, né? De um assassinato cruel, assim, todo mundo quer saber, né? Eu me lembro, eu aprendi, logo que eu me tornei devoto, em 79, primeira vez que eu passei num acidente de trânsito, o devoto estava comigo, falou, não olha não, não olha não. E nunca mais olhei. Para quê? Para ver se tem um cadáver. Para quê? Pensa bem, né? Para quê, né? Para depois falar para os outros, né? Você levar aquela imagem com você e replicar e... Loucura, né? Moda ignorância também, né? Então, tudo o que a gente faz aqui é para nos situarmos no modo da bondade e depois da bondade atingir a transcendência. Porque a bondade, como a gente leu, condiciona também a pessoa. Ela se acha superior, né? Então, a gente não pode parar na bondade. Nós temos que chegar na plataforma que é chamada Brahma Bhuta, que é a transcendência. Mas ninguém chega lá se não chega primeiro na bondade. Então, a bondade é um meio, mas não é a meta última. A meta é a bondade pura, que é chamada de Brahma Bhuta, ou a transcendência. Porque a palavra... Outra coisa curiosa, né? Que a gente pode ver... Aí, por exemplo, fala da felicidade e do conhecimento. Isso são características do modo da bondade. Em sânscrito, bondade significa sattva. Sat significa verdade. Né? Verdade. E nós somos o quê? Sat Chit Ananda. Então, Sat já está na palavra Sattva, bondade, você, né? E depois Chit é o conhecimento e Ananda é a felicidade. Então, Sattva te coloca na condição de poder acessar a felicidade e o conhecimento. Temos que estar em Sat. Por isso existe o termo Satsanga, que é o que a gente está fazendo aqui agora, associação em busca dessa plataforma sáttvica, ou sáttvica, que é o conhecimento, né? O conhecimento é o modo da bondade. Rituais não são modos da bondade. Rituais sem conhecimento é modo da paixão. O conhecimento é a coisa mais importante, é o que caracteriza mais o modo da bondade. Mesmo uma pessoa nesse mundo que não tem conhecimento espiritual, mas que está aberta ao conhecimento, ela está sob a influência do modo da bondade. A bondade faz a pessoa cada vez mais compreender, os seus sentidos, eles se expandem, a percepção se torna maior no modo da bondade, sob a influência, porque é uma influência, é uma energia, é uma força mesmo, que atua, né? No modo da ignorância é o contrário, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. É uma ilusão muito forte, né? Então, o Krishna diz, Daivi Shagunamai Mamamaya Durateya, que essa prakriti, essa energia material, Gunamai, ela exerce sua influência sobre esses três modos e ela é Durateya, ela é intransponível. Ninguém supera essas influências. Mas aí ele diz, Mama vai para Padante, mas se você se entregar a mim, Mayame Tantarantite, você vai superar. Porque Krishna está controlando essa energia material. Né? Ele é o controlador disso, ninguém supera Krishna. Então, ele cria todas essas ilusões como um teste também. Ninguém chega até ele, imagine, não dá... A bondade deixa a sensação de felicidade e conhecimento. Então, imagina uma pessoa no modo da ignorância, que é invejosa, que se lamenta, que tem ira, que... Essa pessoa não tem direito de ser feliz. Seria uma criação muito imperfeita de Deus, se apesar de você ser egoísta, cobiçoso, invejoso, você consegue ser feliz? Não, não dá para ser feliz. Tem uma forma de fazer as pessoas abandonarem essas qualidades e atingirem a bondade para
Aí sim, experimentar a felicidade. Não existe felicidade no modo da paixão. O que existe é prazer. Prazer é outra coisa, é uma coisa efêmera. É uma experiência sensorial. Ah, eu comi uma comida gostosa, prazer, mas isso não é felicidade. Felicidade é um estado, né? Isso é prazer, é uma alegria, uma sensação ligada aos sentidos, né? Então, para atingirmos a felicidade, temos que atingirmos sattva, né? Esse sattva, essa realidade, né? Essa consciência mesmo. E quanto mais bondade, porque também tem infinitos níveis, mas o ideal é atingir. Quando você pratica Bhakti Yoga, é o que Krishna diz na Bhagavad Gita. Arjuna pergunta, como a pessoa atinge a transcendência? Aí Krishna fala, Mancha Yovya Bicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samatiti Aitena Brahma Boyaya Kalpate. Se a pessoa pratica Bhakti Yoga, acorda cedo, canta Hare Krishna, estuda os livros, dança para a deidade, se alimenta de prasada, ele transcende os gunas e atinge Brahma Bhuta. Não é da noite para o dia, mas é um processo que vai nos credenciando, né? E depois ele diz, Brahma Bhuta Prashanatva. Se você atingir esse Brahma Bhuta Prashanatva, você vai estar completamente satisfeito. Nashrachati, você vai parar de se lamentar, que é o modo da ignorância, e Nakanchati, você vai parar de ter desejos egoístas, que é o modo da paixão. E Sama, você vai se tornar equânime. Equânime, né? Você não vai ficar nem eufórico, nem deprimido, você vai manter o equilíbrio e a satisfação interna. Por isso, Krishna diz que a gente tem que colocar a nossa ênfase na atividade, de como nós vamos agir, e não no fruto. A nossa busca de satisfação é, eu vou fazer a minha parte. Se vier ou não vier o resultado, assim, fisicamente, falo, não importa. Já está o resultado, já está na minha própria ação. Eu estou agindo com pureza, seguindo as orientações, já estou feliz com isso. Agora, se o resultado vier, Krishna sabe. Não depende de mim. Agora, o que depende de mim é o meu comportamento. Isso eu vou fazer. Então, é dito que, assim, a ênfase, o foco nosso é como nós vamos nos comportar, sem expectativa. E o exemplo que é dado é da flor de lótus, que ela nasce na lama e não se contamina. Então, quem age assim pode estar nesse mundo material, que é como uma lama, mas não se contamina, né? Se mantém ali transcendental, né? Nada mal, né? Perguntas, meus amigos? Verdade está dentro dos verdade? Tá? Sat. É, acessar a verdade, né? Porque a verdade tem dois níveis, né? Tem a verdade material, que a pessoa, ela é ética, ela não mente, ela não... Ela é uma pessoa, sabe, que, pelo menos materialmente falando, tem pessoas assim, né? Pessoas do modo da bondade, que são pessoas íntegras, né? Que não são mentirosos, são honestos, isso também é modo da bondade, mas tem satya, né? Que é a verdade escritural, que é a verdade espiritual, que é um nível diferente, né? Mas a gente encontra, por exemplo, pessoas que são ateístas, mas que estão no modo da bondade, são compassivas, são honestas, são pessoas muito boas. E você encontra religiosos que não valem nada, né? São hipócritas, exploradores. Então, tudo está muito misturado também, né? Oi, beleza? Quando você colocou a palavra lá na animação, eu associei a Luto. E aí eu fiquei pensando que tem processos na vida que às vezes a gente não escolhe, né? Que a gente acaba vivendo, e a gente tem que passar por eles, mergulhar para se transformar, né? Aí a pergunta é assim, será que a gente não tem ciclos, às vezes, de tamas na vida, de rádias, juntos aí com a bondade? O que você pensa sobre isso? Sim, toda experiência no modo da paixão, ela produz uma contrapartida que é o modo da ignorância, né? Então, nós estamos no modo da paixão. A vida material, ela é modo da paixão, uma relação material, mesmo com pessoas
da família, é material, e a gente se lamenta quando a gente perde, porque é uma experiência que a paixão nos coloca no modo de tamas, né? Mas a gente pode fazer um bom uso disso. Ou seja, você pode ficar triste quando uma pessoa falece, por exemplo, mas não pode se lamentar. Você pode ficar triste que perdeu a associação com aquela pessoa, mas você tem que entender que ela é uma alma, que ela não morreu, e que ela vai dar sequência à vida dela, e que se ela é uma boa pessoa, principalmente, foi um alívio para ela, de repente ela vai ter novas oportunidades, né? Então, a lamentação está mais ligada à ignorância, no sentido de não entender o que está acontecendo, e fiquei desesperado, perdi a pessoa, e não está entendendo o significado da morte, né? Que é natural também, né? Então, a gente pode realmente ficar triste quando um parente falece, mas não é uma lamentação tipo um desespero, e achar que acabou tudo. Não, é uma alma, né? Ela vai dar sequência. E faz parte, né? Não tem para onde correr, né? Isso... Mas poder se acolher nesse processo, né? Fiquei pensando sobre isso. Não vai dar para estar totalmente em modo da bondade quando você estiver vivendo esse processo. Você vai imaginar um sofrimento, né? Você sofre, mas medita. É tão comum isso, pessoas assim, que mesmo que tiveram pouco contato com a Bhagavad Gita, ou há pouco tempo, acontece uma tragédia, sempre fala, poxa, se não conhecesse o Bhagavad Gita, ia ser muito difícil, mas eu superei, durou alguns dias, mas Bhagavad Gita ajuda muito você a lidar com tudo isso, né? E também a realizar, né? Que esse mundo é assim, né? Então a gente acaba sempre aprendendo com tudo isso também, né? Então a ideia é que tem que fazer um bom uso disso. Fazer um bom uso de um mau negócio, né? Que horas nós temos? Que horas é o jantar? 8h30? 8 horas. Ih, acabou o jantar. Alguém quer fazer uma última pergunta? Senão a gente para por aí, vamos jantar. Pois não. Qual é o seu nome? Gustavo? Luciano. A impressão que temos depois da sua explicação é que vivemos num mundo que é imerso e tenta cada dia mais, com várias coisas, nos tragar para o modo da paixão e empurrar para a ignorância, quando não conseguimos lidar com situações, com circunstâncias que vemos diante de nós. A conclusão que eu chego é que parece que nós temos que estar sempre olhando para o lado da bondade, do lado do sábio, mas em alguns momentos a gente não pode ficar só imerso, só naquele momento, senão a gente fica na inércia. Em alguns momentos a gente tem que agir também. E ter um fino equilíbrio. Em algum momento você tem que agir de uma forma, usar um pouco de elementos da forma da ignorância, um pouco da paixão, mas também sempre mirando para a verdade. Entendi. Os modos da natureza vão estar sempre aí. Então, no modo da bondade, você usa a paixão e até a ignorância, mas não é usado por elas. Você agora eu vou ter que agir numa paixão, vou ter que ser enérgico, vou ter que, né? Mas não é que, poxa, eu não queria ser assim e fui arrastado. Isso já não é bondade. No modo da bondade, você faz uso. Por exemplo, eu vou dormir cedo. Isso é modo da ignorância, mas você está usando a bondade para dormir. Dormir é modo da ignorância. Né? Que é importante, né? Quem não dorme bem não tem uma vida saudável. Então você tem que controlar, você usa os modos da natureza, até a ira. Jesus, por exemplo, chicoteou lá o mercado, né? Não foi algo que ele estava chateado com ele, não. Foi chateado com a igreja, com o que estavam fazendo com a igreja, né? O próprio Arjuna, na Bhagavad Gita, ele participou de uma batalha depois. Ele usou a natureza dele de guerreiro para defender o Dharma, a espiritualidade do mundo. Mas teve que usar a ignorância. Que é porque batalha é ignorância, né? Você lutar, você matar é ignorância. Mas, às vezes, você precisa usar a ignorância a serviço de algo divino, né? É o que você falou. Você tem que usar, às vezes. Também existe a falsa bondade, o lobo com pele de cordeiro, aqueles falsos espiritualistas, que também são sentimentais, né? E que não querem, assim, se impor nunca. Não, às vezes você tem que ser enérgico. Né?
Por exemplo, o pai, às vezes, tem que ser enérgico, mas antes disso, ele é amoroso, ele conquistou o filho tem confiança plena, e quando ele tem que apertar, o filho entende que é por amor que ele está sendo apertado, mas ele está usando a paixão ali, né? É verdade. Ok? E agora nós vamos comer, vamos nos alimentar no modo da bondade lá. Mas pode ter uma paixãozinha, que é um temperinho, para dar uma alegria, né? Para dar uma alegria, a paixãozinha também é legal. O que a gente fez aqui cantando, rolou uma paixão, né? Não rolou? Mas uma paixão transcendental, né? Temos um recado da Mohini.